Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçõezinhos e nós aqui junto com o Rei Salomão. Bom dia, Renata, bom dia, meu amor. Me confundi um pouquinho aqui com o tempo, mas estou aqui, né? Vamos à nossa leitura. Aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui ler o verso de hoje, que seria o verso 8, e eu falei, nossa, mas eu li esse verso ontem. Então eu pulei o verso 7. Então eu fui ler o verso 7, estava preparando, por isso que eu me atrasei um pouquinho. Então hoje nós estamos no dia... Deixa eu ver direitinho aqui. Hoje nós estamos no dia 58. Deixa eu ver. Não, hoje seria o dia 58. É que bom dia. Ele me dá bom dia porque ele quer dar bom dia. Todo dia ele me dá bom dia. Bom dia. Faço parte desse grupo de leitura do Rei Salomão. Quero nem saber, quero estar aqui e pronto. E assim ele se coloca. Vem a energia boa dele para nós. Bom, eu fiz uma confusão de dias, mas na realidade hoje é 58º dia que eu estou lendo seguido. E ontem eu li o verso 8 em vez do 7. Então hoje eu vou ler o verso 7 do capítulo 3. No verso 7 do capítulo 3 ele diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser. Coser, costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Então, do ponto de vista sistêmico, ele está nos falando, né? Tem momentos em que o silêncio honra mais do que 1000 palavras, né? Às vezes, se você ficar quieto no momento certo, vale mais, dá mais dignidade do que se você falasse um discurso de 1000 palavras. E tem outros momentos onde se calar significa fazer aquela dor continuar, perpetuar aquela dor, né? Então, a sabedoria, Salomão está nos ensinando aqui, que está em sentir o tempo certo, né? O tempo de falar ou o tempo de calar. Sêneca, nosso filósofo, ele fala assim, que nada é mais poderoso do que uma palavra dita no momento certo. O poder de uma palavra dita no momento certo é cirúrgico, né? Jung lembrava que o silêncio também, às vezes, fala mais alto do que qualquer discurso. Com certeza. Com certeza, né? Vamos imaginar uma discussão de um casal, né? O sangue está quente. Se a gente começa a falar muito, o que a gente vai fazer? Aumentar o incêndio, né? Aumenta a briga, aumenta a guerra, né? Então aquele momento é o momento de silêncio, de se calar, esperar. Mais tarde, quando a poeira baixar, vem o tempo de costurar, de falar com calma. Na política a mesma coisa. Tem horas que ficar em silêncio significa cumplicidade com o que está acontecendo. Eu estou de acordo, não é? Mesmo quando a gente testemunha uma injustiça. Tem uma injustiça acontecendo e os políticos ficam quietos. Isso é cumplicidade. São cúmplices daquilo que está acontecendo. Teriam que levantar a voz, né? Denunciar. Né? Tem também Shakespeare, nos mostra isso no livro dele, Rei Lear, que é a história dele com as 3 filhas. As 2 estão querendo tomar o reino dele, mas a terceira, Cordélia, quando o pai pede, me elogia, me fala coisas boas a meu respeito, ela escolhe não falar nada, né? Ela fica quieta. Então, esse ficar quieta rasga um vínculo, que está no momento errado de ficar quieta. Ele queria que ela falasse, ela era a filha querida dele, e aí desencadeia uma tragédia atrás da outra. Então,
A peça inteira pergunta, a peça inteira do Shakespeare pergunta quando é que o amor precisa falar para impedir que o tecido daquela família se desfie, se desfaça. É linda essa peça do Shakespeare e esse pensamento do calar, o que o calar da Cordélia causou naquela família, né? Estou vendo aqui, acho que Shakespeare está bom. Tem filme, né? Tem filme. Um Lugar Silencioso, o nome do filme, né? Que mostra que falar na hora errada destrói, mesmo do Shakespeare. Acho que ele se inspirou no filme do livro do Shakespeare, do Rei Lear. Mas tem um lugar de falar que é muito bom, O Discurso do Rei. Não sei se vocês viram esse filme, é muito bonito, né? Trata da história do rei Jorge VI, e que tem uma dificuldade enorme de falar em público, mais ainda, né? Mas aí no final do filme é o momento certo e ele faz um discurso maravilhoso que levanta, que costura aquele povo que estava perdido, são os ingleses, e dá coragem para um povo que estava totalmente amedrontado. É um filme lindo. E também tem um outro filme que chama Spotlight. Estou só dando dicas de filme bem legais. Em português acho que chamava Segredos Revelados. Então tem uma injustiça acontecendo e um repórter, um jornalista, decide falar. Então ele rasga o véu e a partir daí inicia-se um julgamento e a justiça é feita. Muito bonito o filme, né? Então, minhas perguntas para mim, para nós hoje, será que a gente sabe reconhecer quando é melhor ficar em silêncio, quando o silêncio é cura, ou então quando é omissão? Eu devia falar e fiquei quieta, me omiti. Será que na sua vida você já teve momentos que você teve que costurar palavras, como diz Salomão, para restaurar algo que tinha sido rasgado? Muitas vezes, né? Muitas vezes. São as nossas perguntas de hoje. Deixa eu ver o que mais que eu posso dar para vocês hoje. O que vocês acham? Vamos conversar comigo. Deixa eu ver se eu me lembro. Um segredo de família. Eu sempre falo, segredos quando aparecem na constelação não são para serem revelados. Segredos são segredos. Não são nossos, vieram lá de trás, né? Então, uma vez eu fiz uma constelação de um abuso que aconteceu 3 gerações atrás e ninguém falou nada a respeito. Então, o campo mostrava o peso desse abuso nos descendentes desse abuso, né? Então, o que a gente fez? Primeiro, um silêncio respeitoso de olhar para esse fato do abuso sem sensacionalismo e depois dizer, eu vejo o que aconteceu. Só isso. E cada um tem a responsabilidade pelos seus atos. E devolver a responsabilidade para quem cometeu o ato de abuso, né? E assim se interrompe a repetição. Cada palavra é importante nas constelações, por isso que são frases sistêmicas. Também numa discussão de casal tem horas que é melhor calar para não ferir, né? A gente olha para o parceiro, olha para a nossa parceira que está tendo ali uma crise, TPM, e é melhor ficar quieto, porque aquilo vai passar.
e não é a essência da pessoa que está na nossa frente, né? E aí a gente pode usar o famoso diálogo, como é que fala? Enfim, quando você não quer brigar, né? Quando você fala X, eu sinto Y e eu preciso dizer. Aí você está costurando quando você fala isso. Quando você fala isso, eu sinto aquilo e a minha necessidade ou eu preciso é de outra coisa. E aí, o quarto passo é, por favor, me dá essa outra coisa, né? É isso aí. Então, aqui, ninguém quis conversar comigo? Não. Então, para lembrar que essa live vai ficar gravada, é o verso 7 do capítulo 3. E você pode assistir mais tarde, pode assistir na ordem certa e também pode compartilhar com seus amigos. Também pode entrar no grupo do WhatsApp. Tem um link aqui em cima, você clica nesse link, nesse botãozinho, tem um clips, né? Você clica nesse clips, desenho de um clips, vai abrir uma série de links, tem o link O Rei Salomão Cá Entre Nós. Clica lá que você já vai receber o texto de hoje, transcrito, ok? Então, vamos à nossa meditação final. Vamos respirar, soltar o ar. Pensa assim, só pensa, não é para falar. Entre o silêncio e a palavra, a vida nos pede o quê? Dança. Tem momentos de rasgar, deixar cair, e tem outros momentos de costurar com muita delicadeza. Tem horas que o silêncio vale um abraço, e tem horas que falar liberta. As constelações têm muita liberdade com a palavra certa, né? A sabedoria está em ouvir o tempo. Então, convido você a falar em voz alta se for possível, senão você fala em silêncio para o seu coração. Hoje, escolho o silêncio que honra a palavra que cura. Hoje, escolho o silêncio que honra a palavra que cura. Eu rasgo o que é fusão e costuro com verdade e respeito. Eu rasgo o que é fusão e costuro com verdade e respeito. Dou voz ao necessário e deixo o resto em paz. Dou voz ao necessário e deixo o resto em paz. É isso por hoje, uma live curtinha, que ela foi preparada assim às pressas, mas com muito carinho, muito amor. Vamos prestar atenção ao tempo da fala, ao tempo que é bom ficar em silêncio, e vamos ter a sabedoria para saber quando a gente usa um e quando usa o outro. Beijo carinhoso, até amanhã.